Bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje nós temos aqui um assunto muito importante. É um assunto que eu quero trazer com vocês, que realmente faz muitos profissionais, às vezes, não saberem como lidar. Que é, afinal de contas, como é que você explica para os pais, né, a diferença do Pilates adulto para o Pilates Kids? Né? Então, muitas vezes, o que a gente acaba entendendo e acaba vendo, muitas vezes nas redes sociais, pode ser que esteja te afastando do que realmente você precisa fazer, né? Então, mais do que você ter clareza de quem realmente trabalha com Pilates para criança, de quem realmente ensina, é o que você realmente precisa estar comunicando com os pais. Então, a gente vai falar, eu vou falar hoje para vocês, né, como você faz isso, né? Por quê? Alguns profissionais que estão aqui, alguns de vocês podem ser que já trabalhem com o Pilates. Não quer dizer que você tenha que ser profissional de Pilates para trabalhar com o Pilates para criança. Você só precisa ser profissional das áreas de educação física, fisioterapeuta e também enfermagem que foi liberado, tá? Caso você não trabalhe com Pilates, não tem problema, mas é importante você saber por quê? Porque as pessoas vão te perguntar, tá, e qual é a diferença do Pilates adulto para o Pilates infantil? Qual é a diferença do adulto para a criança? Né? Então, muitas vezes, essa falta de clareza ou a gente achar que as pessoas sabem é o que faz com que a gente realmente não comunique aquilo que precisa ser comunicado. Né? Muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram, mas existe um livro que fala, inclusive, o óbvio que precisa ser dito. Né? Aquilo que é óbvio, mas precisa ser falado, senão passa despercebido, tá bom? Então, assim, vou começar a falar. Quando eu falar alguma coisa que realmente faz sentido para vocês, vocês cliquem ali no coraçãozinho para vir essa chuva de coração aí, porque aí eu vou realmente entender que faz sentido para vocês também, tá? Que isso foi legal, que foi diferente. Isso aí, ó. Vamos testar todo mundo, clica no coração. Quero ver se roda aqui os coraçõezinhos. Vou erguer um pouquinho minha cadeira para ficar mais alto. E aí ficar melhor. Foi? Podemos começar, então. Bora lá. Então, primeira coisa que não pode faltar é que você realmente mostre que existe uma diferença. Né? E qual é a grande diferença? A grande diferença é que muda muita coisa. Quando a gente trabalha com adulto, nós temos uma forma de trabalho. Quando a gente trabalha com crianças, é outra forma de trabalho. Então, primeiro ponto extremamente importante que você precisa comunicar, falar, explicar, desenhar, como eu digo, né? Tem que desenhar quase, né? É que você mostre que existe diferença, sim. A base é muito parecida, mas existe uma grande diferença nesse percurso, tá? Então, mais do que você mostrar essa diferença, você precisa explicar também por que Pilates para criança. Né? Então, assim, quando você vai comunicar com os pais, quando você vai apresentar, quando você vai começar a falar sobre o Pilates para criança, você precisa mostrar que existe uma diferença, que não é aquele Pilates que às vezes os pais acham que é o Pilates às vezes que ele faz, ou então que ele viu alguém fazendo, ou então que alguém disse até mesmo, eu faço Pilates, e aí a terceira pessoa diz assim, o que é o Pilates? É só alongamento, né? Então, muita gente, inclusive, não sabe o que é o Pilates realmente, então que dirá saber o que é Pilates para criança. Então, é importantíssimo que você realmente fale para os pais que existe essa diferença, e eu vou falar depois especificamente as diferenças. Mas antes de entrar nas diferenças, você vai ter que responder mais uma pergunta, que os pais vão te perguntar, mas por que o meu filho precisa fazer Pilates? Por que Pilates para criança? E aí você também precisa argumentar, né? E o argumento não quer dizer que você está enfiando, né, a goela abaixo, está colocando uma ideia. Você está realmente explicando o porquê que é importante, né? Então, para quem não viu aí a live de segunda-feira, eu expliquei também sobre isso, né? Mas tem muito vídeo meu aqui na internet que fala, né, e principalmente aqui nas redes, que fala, né, do porquê do Pilates para criança, tá? Então, é importante que você também explique. Feito esse primeiro passo, feito esse início, tendo deixado muito claro, você tenta construir na cabeça das pessoas como se fosse um paralelo, né?
Então, o que é um paralelo? É uma coisa de um lado e outra coisa do outro. É como se fosse, não são iguais, eles são diferentes, tá? Então, o que acontece? O Pilates adulto, a primeira diferença que acontece é que o Pilates adulto usa-se aparelhos de Pilates, né? Então, quais são os aparelhos do Pilates? O Cadillac, o Reformer, a Chair, o Barrel, e existem outros aparelhos que são da linha clássica, que não é tão, né, conhecida. Mas esses aparelhos que são os mais conhecidos, eles são indicados para os adultos. Eles são indicados para as crianças, Vânia? Não, não são indicados para as crianças. Mas, Vânia, eu vejo um monte de gente fazendo Pilates para criança. Na realidade, eles não estão fazendo Pilates para criança. Eles estão pegando a aula do adulto e facilitando para a criança. É isso que acontece. Não é uma aula específica para adulto. Por que, que não é uma aula específica para adulto? Porque, primeiramente, o aparelho, que a criança às vezes é exposta, que não deve ser utilizada, não tem o tamanho dela, não foi pensada para ela, não tem as molas com a resistência que deveria ser para elas. A pessoa que tenta fazer um trabalho com os aparelhos acaba tendo que fazer diversas adaptações, colocando várias outras coisas para tentar fazer alguma coisa, e aí perde o sentido. Quando você tem que desmanchar o conceito de algo para encaixar em outro, ele perde o sentido, né? Então, o primeiro ponto que você vai dizer para os pais é o seguinte: então, Pilates para adulto usa-se aparelhos, aqueles que você conhece, aqueles que você já viu, aqueles até mesmo que você faz. Para o método Pilates for Kids, não usamos aparelhos. E por que não usamos? E aí você explica. Porque os aparelhos não são do tamanho das crianças, né? Então, vocês percebem que não são do tamanho. As molas são muito fortes para as crianças. Não foi pensado para o tamanho delas. A gente tem que ficar adaptando o tempo inteiro. Então, a gente entende que não é para criança, tá? Não quer dizer que a criança jamais vai ir num aparelho, mas ele não deve ser algo que seja vinculado com o Pilates. Sabe, até mesmo ontem, quando eu ia na escola, que eu estava fazendo uma aula, enfim, na escola, quando eu cheguei com a bola suíça, né, as crianças, eu perguntei se alguém conhece essa bola, e aí todos falaram, a bola de Pilates, né? Então, vocês entendem que existe algumas coisas que já são vinculadas com o nome Pilates. Ela já tem uma marca, por exemplo. E eu disse, vocês sabiam que não se chama bola de Pilates? Chama bola suíça? E aí eles ficaram, prof, eu não sabia, e tal, e tal, e tal. Então, às vezes, a pessoa, ela já tem no conceito dela que Pilates tem que ter os aparelhos. E aí ela já olha para aquelas aulas de Pilates para adultos e aí ela fica imaginando assim, imagina, o meu filho, a minha filha, do jeito que é agitada, do jeito que não para quieta, ela nunca que vai gostar de uma aula desse jeito. E aí entra o segundo ponto, que é extremamente importante, que você precisa avisar e falar para os pais. A metodologia de ensino é diferente e precisa ser diferente. Eu não posso querer ensinar uma criança da mesma forma que eu ensino um adulto. Eu não posso querer que uma criança tenha o mesmo desenvolvimento cognitivo, o mesmo desenvolvimento intelectual e motor do que um adulto. Então, é um erro grande você querer ensinar a criança da mesma forma que você ensina adultos, tá? Então, aí já existe um segundo paralelo. Adultos têm a sua metodologia própria, né? Que é a forma de ensino que você utiliza. Ou a criança e as crianças precisam ter uma metodologia específica para ela. O que é uma metodologia específica? É ensinar de uma forma que a criança entenda o que você está falando. É ensinar para ela de uma maneira que ela vai entender. Quantos aqui, às vezes, ficou com vergonha de dizer que não entendeu? E não entendeu mesmo o que a professora estava ensinando. Né? Então, muitas vezes, o adulto, ele faz de conta que ele entendeu, mas ele não entendeu, de vergonha de perguntar. Já a criança, ela vai te perguntar se ela não entender. E aí você tem que estar preparada, inclusive, para saber
argumentar e saber, às vezes, explicar aquela mesma coisa de uma forma diferente, para que ela entenda. Então, eu não posso, por exemplo, ensinar a respiração para uma criança da mesma forma que eu ensino para o adulto. Eu não posso querer ensinar um exercício para o adulto da mesma forma que eu, inverso, né? O exercício que eu ensino para o adulto, para a criança. Mas eu posso ensinar o exercício que eu ensino para a criança para o adulto? Posso. Porque aí vai fazer sentido. Entenderam? Então, assim, eu sempre falo, quem aprende a trabalhar com criança, quem sabe ensinar uma criança, ensina qualquer pessoa. Porque a criança, ela vai te exigir um pouco mais de habilidade para que você possa fazer ela entender. Ela não vai fazer por fazer, ela tem que entender. E se ela não entender, ela vai te perguntar: mas por que, prof? Mas por que assim? Como é que eu faço? Não entendi. Ela vai te pedir. Então, isso faz com que você evolua também como profissional, porque você vai saber falar melhor, explicar de forma clara em que qualquer outra pessoa vai entender. Então, esse paralelo, se parasse para pensar, o Pilates Kids, ele ainda é melhor na parte metodológica do que no adulto, porque ele ensina de uma forma que sempre vai ficar gravado na cabeça da criança, sempre vai ficar armazenada, a criança não vai esquecer. Já, muitas vezes, o adulto esquece. Então, o segundo ponto importante é a questão metodológica. A forma de ensino, a metodologia, como que eu ensino, ele tem que ser diferente, tá? Então, é fundamental. Outro ponto importante, a gente sabe que a criança por si só, ela é ativa, ela é arteira, né? Que eu digo, ela é espoleta, ela tem energia. É muito improvável chegar uma criança para você muito calma, muito parada, a menos que ela já tenha alguma coisa que está sendo verificada. A criança, por natureza, né? E eu digo assim, o 80-20 das coisas, a maioria das crianças é ativa. A maioria ela vai pular, ela vai querer ser o que ela é, que é criança. Então eu não posso querer que a criança fique sentadinha num lugar ou fique vários exercícios fazendo da mesma forma quando a gente faz produto. Eu não posso exigir às vezes que a criança faça tantas repetições, porque ela não vai fazer. Ou ela não vai ter condições físicas, nem motoras, e nem de fortalecimento, e nem psicológica de ficar repetindo, às vezes, 10 vezes o mesmo movimento. Isso quer dizer que eu vou fazer menos repetições? Depende. Se a criança eu perceber que ela está fazendo, está sendo adequado, ela está progredindo, ela está fazendo de uma maneira adequada, eu posso ir até os 10. Agora, tem criança que ela faz 5 e não sai mais. Entende que tem coisas que são muito claras, mas que ao mesmo tempo não são tão claras para algumas pessoas. Então, a forma de trabalho tem que ter aulas adequadas para esse público. Então, eu tenho que entender que esse público ele tem outra necessidade. As crianças que vão para o Pilates, elas normalmente não são crianças que têm dores, não são crianças que vão porque o médico mandou, não são crianças que vão lá porque elas sabem que tem uma dor. Elas vão lá com o objetivo de brincar. Essa é a mentalidade da criança. Agora, a sua mentalidade como profissional, instrutor, é saber que ela vem para brincar, mas que eu tenho que usar de uma forma que ela aprenda. Agora, o adulto, ele não vai para a aula de Pilates para brincar. Até mesmo alguns vão dizer, não, se é para brincar, eu nem venho. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu vim aqui porque eu tenho dor, eu vim aqui porque o médico me mandou, eu vim aqui porque eu preciso melhorar. Ele já vem com um objetivo claro. A criança não. Então, aqui já é um outro conceito que você tem que entender. E está preparado. E é melhor, gente, imagina, dar uma aula para a criança é muito melhor do que para um adulto. A criança vem feliz, a criança está de bem com a vida, a criança, se ela não gostar, ela vai te dizer, se ela gostar, ela vai dizer, ela te dá um abraço, ela te dá um beijo, ela demonstra que ela gosta. Agora, o adulto, muitas vezes, tu não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele está de bom humor, às vezes ele não está, às vezes ele chega de cara fechada, às vezes ele está muito feliz.
E muitas vezes, às vezes, tu fica pensando, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que ele não veio mais, ou hoje ele está muito sério? Então, essas coisas são características da diferença de aulas para adultos e aula para as crianças, tá bom? Então, o que a gente fala para os pais? Estão gostando, gente? Isso aí, manda os coraçãozinhos aí. Tô falando demais, né? Tá meio quente aqui. Vou tomar um pouquinho mais de água hoje, tá, gente? Isso, manda os coração aí que eu vou vendo se vocês estão curtindo. Então, primeiro ponto, não tem aparelhos, tá? Não tem. A gente utiliza acessórios, não aparelhos. Segundo ponto, as aulas têm que ter uma metodologia específica para a criança. Não pode ser da mesma forma que você ensina o adulto. Terceiro, você tem que saber que a criança ela vai para o Pilates com outro objetivo do que você normalmente estava acostumado a aprender. Ela quer brincar. O que ela quer? Ela quer se divertir. Quem vai fazer essa transformação metodológica é você, tá? E isso você aprende, inclusive, tá? Fica tranquilo, vocês vão aprender sobre isso. Outro ponto importante: normalmente as aulas para adultos, elas são ou individuais ou em dupla. Ah, Vânia, mas hoje a gente vê um monte de lugares que eles fazem em grupos, só que daí tem que ter um aparelho para cada pessoa, tá? Normalmente, e a grande maioria dos estúdios são estúdios que têm um aparelho de cada, e aí se trabalha com um, dois ou no máximo três, né? Mas o instrutor com três já se vê pequeno, tá? O que acontece? Nesse conceito de adultos, porque cada um vai estar num aparelho, você tem que ter poucas pessoas. Já no formato do método Pilates for Kids, não é indicado você trabalhar com uma criança. Por que não é indicado você trabalhar com uma criança, gente? Alguém sabe? Alguém quer tentar chutar? Alguém está disposto a ver se acerta qual é a resposta? Eu vou dar um tempinho aqui no delay que dá aqui. Quero ver se alguém descobre. Existe um ponto específico. Tem outros, mas um assim é primordial. Vamos ver se alguém se arrisca. Ninguém quer se arriscar? Tá bom, vou contar então. Vou contar. Principalmente criança gosta de criança. Criança gosta de estar com outras crianças. E aí, um grande erro é quando você coloca uma criança sozinha para fazer exercício. Ela perde a motivação, ela não quer mais saber. Ah, agora chegou, ó. Tem um delay, né? Ó. A criança fica com tédio. Isso, a motivação realmente é diferente. A criança sozinha vai ficar entediada. E isso aí, gente, quem nunca viu, né? As crianças dizem: ah, não tem ninguém para brincar comigo. Ah, que saco! Eu gosto de estar, eu posso ir na fulana, podemos chamar o fulano para vir. Então, a criança, ela já diz pra gente que ela não gosta de ficar sozinho. E aí eu vejo vários profissionais indo lá, trabalhando individualmente com a criança. Gente, as chances são de que você vai ter essa criança, sei lá, 1 mês, 2 meses, mas ela vai entediar, ela vai não gostar, ela vai achar um saco. Então você já sabe, quando eu vou trabalhar com método, e principalmente o método que eu ensino, eu já sei que eu tenho que trabalhar com criança. Quanto mais, melhor, inclusive. Ah, Vânia, mas aí eu fico louca. Não. Quando você tem método, você sabe o que fazer. Então, a criança, quando tem a amiga que está fazendo, o amigo que está fazendo, ela vai também com uma motivação maior. Ela vai encontrar o colega, ela vai encontrar o colega, né? E aí a aula se torna ainda mais prazerosa porque tem alguém que ela gosta lá também. Entende? Então, o método a gente sempre indica, e eu sempre falo, de preferência ter 4, 5, né? O mínimo ali, 4, 5 crianças e turmas um pouco maiores, de 10, 15 crianças, é excelente de trabalhar. É muito bom, porque ele abre o leque de atividades que você pode fazer com mais crianças. E o momento que você está dando aula, você dá aula e você ensina um movimento. Todo mundo faz o mesmo movimento. Então, não tem por que você ficar trabalhando individualmente. Expondo, às vezes, aquela criança, ela já fica assim,
ai meu Deus, a prof está me olhando, e se eu não conseguir fazer? Ela já fica assim, né? Por quê? Porque é uma pressão psicológica que tem dentro dela. Quando tem mais gente, ela não sabe que está olhando ela. E às vezes você olha para um lado, mas o canto do olho aqui está vendo a criança. A gente tem um olhar maior, uma abertura maior no olhar. Então você consegue identificar as pessoas. Entenderam? Então, mais do que nunca, é importante que você saiba disso e que você explique, porque o pai e a mãe vai dizer assim: ah, mas olha só, deixa eu ver quem que escreveu aqui, o pessoal escreveu aqui. Porque eles querem se divertir e sozinhos não é atraente. Isso aí. Por exemplo, Joana, chega lá o pai e diz assim para assim: prof Joana, olha só, eu vim matricular meu filho, mas eu queria que ele tivesse aula individual. E aí, o que você faz nessa hora? Né? Porque o pai, na cabeça dele, ele acha o seguinte: ah, mas eu vou ter aula individual, meu filho, ele vai se aprender mais, ele vai realmente evoluir. E aí você precisa mostrar para o pai, mostrar para a mãe que o que ele acha que é bom para o filho dele não é. E aí você tem que dizer assim: ok, só que dentro da metodologia que eu ensino, nós não trabalhamos individualmente por esse motivo e por esse motivo, que foi isso que eu falei até então. Criança não gosta de ficar sozinha, criança gosta de trabalhar com outras crianças, criança se sente motivado com outras crianças e ela evolui muito mais rapidamente porque eu tiro a pressão de que ela tem que fazer as coisas e ela está com mais pessoas ao mesmo tempo e ela vai melhorando. E ela aprende ainda mais, gente, porque existem momentos na aula que às vezes você faz duplas, né? Agora a gente também está terminando, graças ao bom Deus, né, de passar por esse período de isolamento. Então a gente está começando a conseguir trabalhar com as crianças em duplas que elas podem fazer com o colega. Então muitas vezes o colega ele aprende olhando o outro fazendo também e ele vê o erro no outro colega. Ah, olha só, qual é o erro do colega que está fazendo ali? Aí você vai mostrando, ele vai visualizando o erro, no momento que ele vai fazer, ele já corrige. Então, é metodologicamente mais efetivo uma aula com mais crianças. Entenderam? Então, esse é um ponto extremamente importante que também não pode faltar, que também você não pode deixar passar da sua linha de entendimento e de explicação para os pais. Lembrando sempre que para trabalhar com criança, você precisa ter um método especializado em crianças. Vocês não vão ver eu aqui falar de Pilates para adulto. Vocês não vão ver eu aqui colocar exercício tal para adulto, porque a minha especialização é em crianças. É levar o método para a criança. Eu só trabalho com crianças. Então, quando eu digo para você que quanto mais você ajusta o foco, quanto mais você orienta os pais, mais os pais, inclusive, vão te valorizar. Por quê? Porque eles vão querer um lugar que tenha um profissional especializado em trabalhar com o público que ele está procurando. Também, Marcos. Criança ama competição, ama desafio. E como é que ela vai competir sozinha? Impossível, né? Então, mais do que nunca, existe várias coisas que vai despertando e vocês vão dizer assim, é verdade. Ah, o que a Vânia falou tem sentido. É verdade. E por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque faz 7 anos que eu trabalho com crianças. E quando eu comecei há 7 anos atrás, o que eu achava que era, porque ninguém falava de Pilates para criança, não tinha nada de Pilates para criança. A única coisa que existia era um livro do Joseph, que tinha um capítulo, que inclusive eu tenho ele aí, que dizia Eduque Primeiro a Criança, mas não tinha nada lá dizendo sobre criança, não dava um exercício, não dizia nada. Só dizia da importância de trabalhar desde o início, eduque no começo para não ter que ter problemas no final. E aí, a tendência da pessoa que não tem clareza e não tem experiência é fazer o quê? Capaz, dar aula para criança? Fichinha, imagina. Eu dou aula de Pilates para adulto há 10, 15 anos. Imagina se eu não vou saber dar aula para criança. E aí tem muito profissional que cai do cavalo, como diz o ditado, achando que vai conseguir aí não dá certo. Por que não dá certo? Porque é diferente, é um público diferente, necessidades diferentes, propostas diferentes. E como eu estava dizendo, no início, eu achava que também podia ser assim.
Até que eu dei com o burro nas águas, né? Até que eu vi que não dava para ser desse jeito, que precisava ter uma forma diferente. E aí se criou, se iniciou as coisas. Então, hoje, mais do que nunca, vocês têm que ter essa clareza de explicar as diferenças. É tudo igual, gente. Vocês que estão tendo a oportunidade de estar aqui. É tudo igual, Pilates, é tudo igual para adulto, para infantil, é todo mundo igual? Não. E você tem que deixar muito claro que não. Porque é isso que a gente precisa levar para as pessoas. Que existe, e o bom do Pilates, e o que é igual então, Vânia? Você está dizendo que tudo é diferente. Então não tem nada de Pilates? Não, tem. A base do Pilates é igual. Os princípios do método são os mesmos. Eu não vou ensinar um princípio novo. Não, é os mesmos, mas numa linguagem da criança, mas de uma forma da criança ir preparando o corpo dela. Então, a base é igual, os movimentos são iguais, mas a forma de ensino, mas a forma da aula, mas o entendimento do processo tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Não esqueça, a criança ela está iniciando no método Pilates pelo Kids, mas ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto e depois ela vai para o adulto. Mas até que ela não tenha tamanho, que ela não tenha desenvolvimento, que ela não tenha coordenação, que ela não tenha aprendizagem, que ela não tenha consciência corporal, ela não vai sair daqui. Ela só vai para lá quando ela estiver preparada. Assim como uma criança, gente, ela não tem como caminhar uma criança se ela ainda não engatinha, se ela ainda não fica de pé. Como é que ela vai caminhar? E às vezes a pessoa quer que a criança tenha uma evolução gigantesca, mas ela não vai ter. Ela está no processo, e esse processo é de criança para criança. Tem criança que vai amadurecer muito mais rápido e tem criança que vai demorar muito mais. Nos dias de hoje, inclusive, o desenvolvimento motor das crianças está abaixo. E por que está abaixo? Pela falta de atividade dessas crianças, pelo excesso de cuidado dos pais, pelo excesso de redoma, né? As crianças, principalmente as mais pequenas, os pais ficam o tempo inteiro em cima. Não deixa a criança cair e levantar. Ah, porque ela vai machucar. Mas o machucar faz parte da vida. O cair e levantar faz parte da vida. E muitas vezes os pais, eles não deixam que a criança passe por esse processo. Aí tu vê crianças às vezes com 8, 9 anos, às vezes cai, nossa, morre chorando, porque nunca caiu. Entende? Então, a gente precisa estar preparado e preparada para trabalhar com esse público. E o pai, a mãe, a escola, e o lugar que te contrata, e a pessoa que tu vai fazer a parceria, e os lugares aonde você está, eles precisam saber que você sabe o que está falando. Você não está falando algo de qualquer coisa, você não está falando algo que você acha. Não, você está falando algo que você sabe por que está fazendo. Eu não posso querer falar para os pais algo que eu não sei, ou que eu não vivenciei, ou que eu não aprendi, ou que eu nunca fiz. Só que mais do que nunca, os pais, eu digo assim, essa nova geração de pais, inclusive eu tenho contato com alguns, né? O que a gente percebe é o excesso de cuidado. Eu não estou dizendo que tem que deixar a criança de qualquer jeito, mas a criança ela precisa se desenvolver naturalmente. Ela precisa entender que se ela fizer determinada coisa, ela vai poder machucar. Ela tem que ouvir o pai e a mãe dizer: não, ali você machuca. Vamos, filho, vai, você consegue. Dar esse tipo de instrução para a criança faz com que ela desenvolva um autoconhecimento e ela se sinta bem de que ela consegue. Ela não vai ficar o tempo inteiro uma criança insegura, esperando que o pai e a mãe façam por ela. Então, mais do que nunca, nós vivemos hoje com pais que estão cuidando demais. A geração que vai chegar vai ser ainda com o desenvolvimento motor aquém. Porque é reflexo, gente, é aquilo. O que está acontecendo com as crianças que estão nascendo vai ser os seus alunos daqui a 5 anos. Porque é essas crianças que vão crescendo e vão chegar para você lá com 5, 6 anos. E as que a gente está atendendo hoje foi as que nasceram há 5, 6 anos atrás. Então,
faz parte desse processo e aí fica muito nítido a importância de você saber o que é Pilates adulto e o que é Pilates para criança. O que argumentar para os pais sobre essa diferença e sobre as coisas que são iguais. Porque daí, se você também não disser o que é igual, eles vão dizer, tá, mas então não tem nada de Pilates. E aí você diz, não, tem, inclusive, toda a base é do Pilates. Um dia, foi quando? Ontem, inclusive, a pessoa me perguntou a diferença de uma atividade para o Pilates. Eu posso responder sobre o Pilates, por outra atividade eu não posso responder. O Pilates Kids, o que eu posso te dizer é que a base é do Pilates. Os movimentos que a gente trabalha nas crianças são os exercícios do Pilates, sim, de uma forma para a criança. Entendido, gente? Deu para vocês terem clareza? Ficou claro essas informações? Vocês entenderam quais são, como que vocês falam, né? Como é que vocês chegam e explicam as coisas para os pais? Como é que vocês vão ter essa certeza do que vai acontecer? Como é que vocês sabem que as pessoas vão perguntar? E elas vão perguntar. Qual é a diferença? Elas vão perguntar. Assim como muitas vezes até a gente não sabe a diferença, né? Então, dependendo de algumas coisas, eu não sei a diferença. Eu não trabalho com aquilo. Como é que eu vou saber a diferença? E às vezes a gente julga que todo mundo sabe. E a grande maioria não sabe. Então, é importante a gente falar, repetir e falar de novo. Eu já falei aqui sobre a diferença, inclusive disso, sim. Mas é provavelmente que as pessoas que me seguiam naquela época ou os trocaram, ou continuam aqui, ou vão escutar de novo, não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente, inclusive hoje eu estava assistindo um professor falando sobre a questão do aprendizado, como é que a gente aprende, né? Então, quanto mais a gente realmente busca querer aprender aquilo, mais o nosso cérebro diz que aquilo é importante, ele guarda a informação. Então, é fundamental que a gente possa repetir alguns conceitos, relembrar algumas coisas que a gente já sabe. Muitas coisas que eu falei para vocês aqui, vocês já sabiam. Tenho certeza que vocês já sabiam. Só muitas vezes não ligaram. Ah, é verdade, isso aqui encaixa. É, criança gosta de criança. São coisas que são visíveis. Só que muitas vezes a gente não se dá conta quando a gente não para analisar. Quando a gente não para dizer, ah, é verdade, isso aqui tem que ser assim. Ah, isso aqui tem que ser assim. Caso contrário, não vai funcionar. Entendendo? Então, assim, mais do que nunca, gente, não esqueçam, se tem algo que você tem que ter clareza na live de hoje, é que sim, Pilates para criança tem que ser diferente do Pilates para adulto. Por que tem que ser diferente? Porque o público é diferente, as necessidades são diferentes e o que você tem que trabalhar com eles não é o que o adulto faz. Não é todos os exercícios dos adultos que devem ser ensinados para a criança. Assim como quando você vai ensinar uma criança algumas outras coisas, você parte do básico para evoluindo. Você não já sai ensinando coisas mais evoluídas para ela. Você vai do início para cima, né? E muitas vezes a gente quer achar que, não, mas se eu dou produto, eu dou para criança. E aí é um perigo. Tá? Hoje mesmo ligou uma mãe preocupada e me perguntando, né, que ela queria saber mais sobre o Pilates para criança, que ela viu os folders e que ela viu as informações e as mídias da escola, do Pilates na escola. E aí, uma das coisas que ela me perguntou é que ela era praticante de Pilates, né? Então, olha só, ela fazia Pilates, ela amava o Pilates e a filha queria fazer também. E aí, a preocupação dela era que, será que o Pilates não tem uns exercícios que vai prejudicar a minha filha? Porque é muito forte para ela. E aí a importância de eu saber explicar para a mãe que, na realidade, aqueles exercícios que ela sente para fazer, a criança não vai fazer ainda, porque ela não está preparada. Entende? Tá bom? Então era isso, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.